Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Ô pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula sobre as regiões brasileiras e nós estamos contando a história da divisão regional do Brasil. Por isso o título na lousa é Evolução da Divisão Regional Brasileira. Nas próximas aulas, em cada uma delas, eu vou trazer mapas, 6 mapas que representam a transformação da divisão territorial brasileira num período de um século. Eu vou começar com a primeira, em 1913, e vamos até os dias de hoje, quando a última mudança foi em 1988, que nós, inclusive, já analisamos aqui, mas vamos analisar posteriormente. Hoje eu apenas vou enunciar exatamente isso que eu disse para vocês, em formato de resumo, e vou apresentar 100 mapas, primeira divisão regional brasileira. Porém, a partir da próxima, em 6 programas, em cada um, eu vou fazer um mapa para cada programa apresentando a evolução da divisão regional brasileira. Estamos combinados? Vamos lá, gente. A divisão regional do Brasil não foi sempre a mesma, como nós já comentamos, como nós já vimos. A primeira proposta de regionalização foi apresentada em 1913. O Brasil já era uma república. Aliás, já era uma república desde 1889. E depois dela, ou desta primeira, é claro, outras propostas surgiram tentando adaptar a divisão regional às novas realidades econômicas e sociais do país. Então, sempre o grande critério para dividir, para compor as regiões brasileiras é o critério econômico e social. A regionalização atual, ela é de 1970, da década de 1970, dos anos 1970, mas que foi sendo adaptada até 1990 em função das mudanças e da nova realidade social e econômica. Razão essa que levou às alterações, às últimas alterações, e que foram, que apareceram, que se tornaram lei a partir da Constituição de 1988, que definiu o Brasil com 5 regiões, 26 estados e 1 Distrito Federal, portanto 5 regiões e 27 unidades da federação. O Norte com 7 unidades da federação, Nordeste com 9, Centro-Oeste com 4, sendo 3 estados e 1 Distrito Federal, o Sudeste com 4 estados, 4 unidades da federação, e o Sul com 3 estados, 3 unidades da federação. A primeira divisão, a de 1913, ela era bem diferente da atual. O Norte chamava-se região setentrional e era composto somente por 3 unidades da federação. O Acre, àquela altura, recém-incorporado ao Brasil, só tinha 10 anos de Brasil, ele que pertencia à Bolívia anteriormente, uma pequena parte ao Peru. Este estado, naquela época, ele era um território federal. O Amazonas e o Pará completavam a região setentrional. Ela era formada somente por 3 unidades da federação, sendo 2 estados, o Amazonas e o Pará, e o Acre, território federal. Mas, Sorzão, e Roraima? Roraima era parte do estado do Amazonas naquela época. Sorzão, e o Amapá? O Amapá era parte do estado do Pará. Rondônia? Rondônia pertencia ao Mato Grosso. E Tocantins? Tocantins, que nem sonhava em existir,
pertencia a Goiás. Então a divisão do território brasileiro era bastante diferente. Aí nós tínhamos a região central. A região central, ela era formada por apenas 2 estados também, o Mato Grosso e Goiás. Lembrando que naquela época o Mato Grosso era imenso, já que os atuais territórios do Mato Grosso do Sul e de Rondônia pertenciam ao Mato Grosso. Goiás também era um estado enorme, porque além do Goiás e do Distrito Federal de hoje, ele tinha o atual estado de Tocantins. Então a região central do Brasil, ela era formada por 2 estados gigantescos, o Mato Grosso e Goiás. Havia uma outra região chamada Norte Oriental, que hoje seria o norte da região Nordeste. O Norte Oriental era formado por 7 estados, 7 unidades da federação. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Esses 4 primeiros estados, nós inclusive temos aulas aqui na Geografia do Brasil, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então era a região mais dividida do país, formada por 7 unidades da federação, 7 estados. Havia uma região oriental. A região oriental seria a mistura hoje do Sudeste com o Nordeste, formado pelo Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Portanto, possuía 5 unidades da federação, todos eles estados. E por fim, a 5ª região brasileira era a região meridional, formada por 4 estados, os atuais 3 estados da região sul, mais o estado de São Paulo. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, o Brasil ele era bem diferente há um século do que ele é hoje. Mas na próxima aula nós veremos isto e traremos um pequeno texto sobre esta divisão regional e volto a falar evidentemente da conformação geográfica, porque, como disse, você não verá Roraima, Amapá, Rondônia e Mato Grosso do Sul, você tanto se acostumou, já que eles pertenciam na época ao Amazonas, Pará e Mato Grosso, respectivamente. Um forte abraço, até a próxima, tudo de bom, tchau, fui!